Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos aqui no canal mais uma vez. Desde já, Deus abençoe todos os inscritos, aquele que comenta, compartilha. Hoje estou com o nosso querido irmão Ademar, da cidade de São Paulo. Hoje ele completa 100 anos de idade, rapaziada. E 100 anos não é pouca coisa não. A paz de Deus, meu irmão. Amém. Como é que tá, irmão? Maravilhosamente bem, Graças a Deus. porque o meu prazer é estar junto com a Irmandade que nasceu nas minhas mãos pelo Espírito Santo. Essa é a minha alegria, estar junto com vocês, porque a minha caminhada é muito longa, mas todos os dias da minha vida tenho servido a Deus na beleza da sua santidade. Então, o meu prazer é estar junto com todos vós, porque eu tenho vocês como meu filho na fé. Porquanto eu tenho muita alegria em estar junto com vocês aqui em Santo Antônio do Rio Grande. Amém. Porque todas as minhas orações sempre apresentam a Deus todas as vossas vidas, para que Deus faça vocês bem felizes no decorrer da sua vida, até o fim do seu peregrinar nessa terra. Agradeço a Deus por essa força que tem me dado, estar aqui, a Irmandade comemorando meus 100 anos que aqui estou, 100 anos de vida, tem sofrido muito, mas também tem me alegrado muito com os favores que tenho recebido de Deus, porque sempre tudo que eu peço a Deus, não é o meu poder, é a força do Senhor na minha vida, porque tem me colocado na sua presença para andar no temor da sua santidade. E porquanto eu me sinto feliz de estar com todos vós, e com toda a alma vivente que vai ouvir esse vídeo, porque Deus é carecido de todos vocês, seja crente, seja não crente, porque Deus, Ele é o supremo poder, Ele está sobre tudo, Ele está sobre a terra, sobre o céu, sobre todo o infinito, porque Deus é o Senhor de todos. Agradeço a Deus por essa boa oportunidade que Deus tem me dado. Deus seja sempre eternamente louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, o irmão Ademar, tava falando aqui pro meu irmão, eu lembrei de uma parte, não sei se o irmão lembra, eu sempre tive problema renal, problema de rim, né? Sim. Não saía do hospital, ficava internado em Oroca, vinha pra casa, e um belo dia, vocês que estão ouvindo aqui, pode ter pessoas que vão acreditar e tem pessoas que não vão acreditar. O irmão tava lá na casa do Tinivo, o irmão lembra? Eu cheguei lá, o irmão tava sentado. Eu falei, ô irmão Ademar, o irmão não ora pra mim não e unge eu não tava aguentando de dor no rim. O irmão falou pra mim assim, ô irmão Dante, eu vou te orar e vou te ungir. Se você crer na oração, Deus vai te libertar dessa pedra do rim. Nós morávamos naquela casinha ali perto da ponte de Santo Antônio. Sim. Eu lembro como fosse hoje. Aí dobramos o nosso joelho, oramos, o irmão orou. Na própria oração ali do joelho, o irmão veio, passou o óleo na minha testa, urgindo. O irmão lembra disso, irmão? Lembro. Lembra? Lembro. E eu acreditei tanto na oração do irmão, na minha fé, levantamos daquela oração e eu já podia ter a certeza que eu estava curado. Aí batemos mais um papo ali, conversamos, saímos dali, chegamos lá na casa lá embaixo. Quando eu conversando com a mãe, eu senti uma dor no canal urinário, que aquilo queimava igual brasa de fogo. A mãe disse o que está acontecendo. Eu falei, eu pedi a oração para o irmão Ademar para Deus me libertar. Fui no banheiro, soltei a pedra de rim. Vocês acreditam, gente? Então esse testemunho é um testemunho que eu posso contar para vocês. Que o irmão Ademar orou para mim, através da nossa fé, né, irmão? Deus veio e me libertou daquela pedra renal, porque eu passava tão apertado com isso que era... Só Deus sabe, né, irmão Ademar? E outra coisa que eu quero deixar registrado também, né? A gente somos fracos e errantes, né? Quanto mais às vezes a gente acha que a gente tá forte, às vezes a gente acaba errar. Eu nasci e criei na congregação cristã do Brasil também. E quando Deus me chamou na água do santo batismo, eu tinha 13 anos de idade. E Deus usou, foi da boca do irmão, para falar com a minha alma, para me sentir arrependido dos meus pecados e ir lá pedir o batismo. Com 12 anos não fui, com 12 anos foi mais uns pessoal, 12 anos não fui, com 13 anos eu falei que eu ia descer na água do santo batismo somente o dia que eu sentisse Deus falando com a minha alma. Com 13 anos de idade, Deus usou da boca do irmão
para me chamar na água do santo batismo. E eu queria que o irmão Glória a Deus. sabia disso. Então eu acredito, irmão, que não só eu acredito que não só eu, mas a obra de Deus em Santo Antônio do Alto do Rio Grande em si, começou tudo com o irmão, né? O irmão, quando o irmão vinha pra cá, atender os cultos, que almoçava na casa da gente, o irmão contava, só Deus sabe o que o irmão passou, né? Muitas das vezes a pé. Eu lembro quando na lama. Eu lembro, eu era pequeno, eu vi o irmão, eu falo pra você que eu vi com esse olho que a terra há de comer. O irmão e o irmão Paulo chegando no culto um dia, um pouquinho atrasado, é aquele que não chega. Então chegou, tá de bom tamanho. Os pés aqui, pura barro e pura lama. O ônibus atolava no meio do caminho. Dentro do carro, por fora do carro, nas pernas, nos pés, tudo lama. Tudo lama. Tudo lama. Mas então, Deus é poderoso e santo e justo. Santo e justo. Ali, eu vou contar para vocês, eu evangelizava porque o meu fator era evangelizar. Correto. É a missão que Deus me deu. Então eu cheguei no Rio de Janeiro, lá em Muriqui, aí um bandido lá olhou para mim e disse, diz uma coisa, eu sou bandido, eu sou matador. Tem jeito para mim? Eu digo, é o seguinte, meu amigo, vou te falar. Se você crê que Jesus Cristo é o Salvador da tua alma, Deus é poderoso para te libertar e pôr no esquecimento todos os teus pecados. Se você for fiel a Deus e estiver Deus na beira da sua santidade, você será salvo. E é assim, eu digo, é assim, meu Senhor, é assim. Então ele calou e ficou feliz. Então ali começou eu reuni com o irmão que ia comigo lá na casa de uma viúva com 3 crianças. Depois a casa se encheu de gente e não cabia mais. Aí um jogador de futebol chamava Olivar, era jogador de futebol, a esposa e a filha era da congregação cristã. Então eu ofereci a casa dele. Por pouco a casa dele estava enchendo de gente. Aí vinha gente da ilha nos barcos, que soube que tinha, né? O Ministério do Rio ia lá, ficava quietinho, só observando se eu errava em alguma coisa. Depois não cabia mais gente, ele tinha um terreno baldio, aí o terreno baldio se encheu de gente, aí depois pediram o batismo, 4 árvores pediram o batismo, então o terreno de frente o homem cedeu, foi feita uma vasca, se batizaram 4 árvores naquele lugar. Depois as crianças brincando, mataram a tartaruga que ele muito amava, e disse, não quero mais culto aqui. Aí foi quando ele dispensou, eu falei para o irmão de Itaguaí, que era português, se ele arranjasse um lugar ali para congregar ali. Ele disse, olha, procurou em Mondemar, telefonou, não encontrei lugar, porque aqui é casa do Aranês, só dá gente rica. Mas tinha uma mulher, que ela morava na subida do Bananal, ela não tinha as 2 pernas nem os 2 braços. Eu digo, vou falar com ela, quem sabe. Aí falei com ela, dá para eu fazer reunião na sua casa? Ela disse, não, eu nasci católico e vou morrer católico. Tá bom, então, muito bem, minha senhora, e foi embora. Aí o senhor me guiou para a irmã Leozina, a irmã Leozina lá em Resende, ela era nascida aqui em Minas, e ela então estava congregando na Assembleia. Eu digo, minha senhora, se você foi batizado na congregação cristã, como é que você deixa o 7 pelo errado? Ela disse, é assim, eu digo, é. Aí ela ficou, aí construíram uma vila lá, e naquela vila lá, onde era pasto de animais, e plantava couve, tomate, essas coisas. E ela então, ela voltou aqui para Santo Antônio? Ele nasceu aqui na Serra, uma serra aqui. Serra Verde. Você trabalha ali perto. Serra Paiol. Uma serra, trabalha numa serra ali. E ela nasceu lá em Mirantão. Mirantão. Ela nasceu no Mirantão. Ele me convidou, aí eu vim para cá e comecei a evangelizar. Tinha só um crente que era o irmão Fernando, dentro da fazenda lá
a fazenda do Rio Grande. Ele criou em Resende, se batizou, mas ele sozinho. Aí eu comecei a viajar com o irmãozinho de Resende que disse: onde você for comigo, Mondemar, vou com você. Ele veio comigo. A gente saía a pé, perdendo a lama, levando Bíblia para aqueles fazendeiros, tudo. Chegamos num certo lugar, aí tinha um engenheiro que começou a dar risada, fazendo pouco de mim. Aí eu digo: meu senhor, está muito bem. Eu digo: você sabe o que é? Você sabe o que é? Que criou o primeiro avião? Ele disse: não. Ele disse: foi o Carlos Alberto Santos Dumont. O pai dele fazia estrada de ferro do Rio de Janeiro a Belo Horizonte e ele empinava papagaio. Depois ele criou um balão e deu o nome de balão cativo, pôs umas cordas por cima do balão, ele baixava a chama do balão e ele dava a direção do balão quando ele queria. E quando ele queria pousar, baixava totalmente a chama, o avião, e puxava as cordas, o avião aterrava. E assim foi indo, e foi criado. Depois pediram ajuda, o governo brasileiro negou. Quando ele voltou para a França, aí o governo francês deu o que ele precisava, e ele criou o primeiro avião. Esse primeiro avião, ele criou a fuselagem do avião, criou o profundor, que faz baixar e levantar o nariz do avião, fez um motor baseado, um motor que não tinha água, o próprio óleo refrigerava o motor, e assim ele decolou com o avião, e o povo pediu bis. Então deu o nome de 14 bis o avião, porque ele decolou e aterrou 14 vezes. Então Santos Dumont foi o criador da aviação. Aí o engenheiro calou, fechou o bico, não falou mais nada. Aí eu continuei viajando por esse mato. E comecei, e quando pensou que não, começou a irmã Neuzina, a sobrinha dela, cedeu uma casa abaixo da igreja católica, encheu de pessoas. E quando a doutrina foi chegando, eles foram escapando de um em um, e poucos ficaram. Mas aí começou a obra de Deus. Eu não tinha dinheiro para nada, né? Aí comecei ali, aí me ofereceram uma casa numa travessa ali, comecei a fazer os cultos ali embaixo. Aí aquela travessa encheu de gente. Depois, então, aí apareceu uma irmã que foi casar. A irmã foi casar, então foi a festa foi num sítio, e tinha bastante mesa, bastante cadeira. A irmã casou ali. Depois a Emanuela foi orando de mesa em mesa, e era tudo só tomando só Guaraná. Ele chegou perto de mim, realmente, ele me chamou de Mondemar. Mondemar, realmente esse povo é um povo santo, porque não vi bebida alcoólica em nenhuma mesa. Então é o seguinte: quando você completar 100 anos, vou dar um bolo para você, fazer um churrasco com toda a Irmandade aqui. Tá bom, Zé Manuel. E o centro chegou, e hoje é o dia do churrasco. Hoje é o dia do churrasco. Hoje é o dia do churrasco, que é a promessa que Zé Manuel fez quando era prefeito. Agradeço a Deus por tudo, seu nome seja sempre eternamente louvado. Amém. Oi, gente, Deus abençoe a todos. Na continuação do vídeo, agora estamos aqui no momento de comemorar ali o almoço, né? Então, um momento que o pessoal, tá todo mundo se encontrando. Algumas pessoas não viram o Mondemar já há anos, outros já viram. E contando um pouco da história dele, né? Esse movimento muito maravilhoso, que é um movimento maravilha de Deus. Então vou estar mostrando mais um pouquinho aqui a continuação do vídeo que eu já gravei do depoimento do Mondemar. Vamos estar colhendo alguns depoimentos aqui. Quero agradecer toda a família do Mondemar, que deixou lá estar gravando conteúdo com ele. O Mondemar que vai estar vendo esse vídeo também, meu querido irmão Mondemar, que Deus te abençoe. E é isso aí, eu tô feliz demais, todo o povo que conhece o nosso querido Mondemar tá feliz. Então vamos embora para o vídeo.
Olá, gente, nessa parte do vídeo, hoje eu estou com meu querido irmão Hélio. Paz de Deus, irmão. Amém. Como é que você tá? Bom, graças a Deus. Quanto tempo que eu não te vejo? Ah, já tem um tempinho já, né? Tempo passa rápido, hein? Passa rápido. Deixa eu colher um depoimento aqui seu a respeito do nosso querido irmão Ademar. Muitas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, que é neto do irmão Ademar, corretamente? Isso, exatamente. O que significa esse dia tão especial, principalmente na tua vida hoje? Ô, irmão, o maior de tudo é o testemunho, né? A pessoa que segue Jesus Cristo, ela tem um testemunho a dar. Então, toda essa trajetória dele, né? Igual hoje cedo a gente teve com o ex-prefeito, o Zé Manuel, ele estava dando, né? Contando a história, né? Mais de 40 anos, o vô veio pra cá, largou lá a cidade grande, né? O emprego, as tarefas, pra vir, né? Passar aqui a mensagem do Evangelho aqui pro povo aqui de Santo Antônio, né? De Bucana de Minas. E ele, né? Até com uma certa dúvida assim no tom da conversa, que como a pessoa pode fazer isso, né? E de si próprio a gente sabe que ninguém faria, né? Corretamente. Ninguém largaria assim o conforto, a família, para fazer isso se não fosse pelo Evangelho, né? Por Cristo tocar no coração da pessoa, né? Nesse trabalho missionário. E o irmão tá feliz hoje, irmão, de poder contemplar aí 100 anos de idade do nosso querido irmão Ademar? Com certeza, ninguém chega, é difícil alguém chegar na idade, Difícil quem né? chegar, né? E é o que eu falei, é Deus que... É Deus trabalhando, né? Porque certeza. era o sonho dele, né? E se Deus quiser, muitos anos vem por aí, né? Sim, aquele que serve a Deus, Deus está pronto em ajudar, né? É isso aí. Meu querido irmão, vou colhendo mais uns depoimentos. Desde já, Deus abençoe. Deus abençoe, fica com Deus. Vai, você. Paz Deus. Amém, irmão, tudo bem? Posso colher o depoimento da irmã aqui? Pois não. O que a irmã tá achando desse dia tão maravilhoso do aniversário do nosso querido irmão Ademar? Inexplicável. Inexplicável. Maravilhoso. Só Deus, irmã. É um evento, você não tem nem palavras, porque 100 anos é uma dádiva. É uma vitória uma pessoa chegar a 100 anos com o vigor do irmão, com a clareza de mente que ele tem. Irmão, estou maravilhada e feliz por eu poder fazer parte desse momento tão incrível na vida do nosso querido irmão Ademar. Com certeza. Irmã, Deus te abençoe. Amém, amém. Olha o nosso irmão Ademar ali, gente. Daqui a pouquinho a gente vai colher aqui com ele também um pouquinho da palavra. E vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. Uma verdadeira maravilha de Deus, gente. Dona Denilce. Zé. Seu Zé, deixa eu colher um depoimento breve. Você pode dar um depoimento para mim de 1 minuto, 2 minutos no máximo? O que o senhor Zé Manela, a pessoa que eu tenho grande estimação, está achando desse momento histórico de 100 anos do nosso querido irmão Ademar? Dá uma palavrinha de 1 minuto para nós. Esse momento é um momento de muita alegria, de muita emoção, de rever e participar do aniversário de 100 anos de um grande amigo meu, que eu conhecemos lá de São Paulo há mais de 40 anos, veio cá fazer seu aniversário, deixou seus familiares, deixou todo mundo para lá, trouxe só os amigos e a família, está aqui comemorando o aniversário de 100 anos. Em nome de Deus, nós todos. Amém. Deus abençoe. Ô irmã, paz Deus. Posso escolher um depoimento da irmã aí? Pode. Depoimento de 1 minuto. Pro irmão?
é o depoimento. O que a irmã está achando desse momento tão especial de aniversário do nosso querido irmão Ademar? Achando maravilhoso, que o irmão Valdemar merece, que desde o começo da obra de Deus ele está aqui, né? Fazendo uma parte com Deus, e 100 anos não é qualquer um que faz. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, a gente está muito feliz, apesar de nós aqui na cidade. É uma alegria imensa, né? É uma alegria imensa, né? Estarmos aqui reunidos com ele, com a sua família. E que viva mais Isso aí. uns anos para frente. Deus te abençoe, irmã. Amém. Esse aqui é o nosso irmão Genor. Daqui a pouco eu vou colher um depoimento lá, irmão Zé. Deixa eu colher um depoimento da irmã Denilson e irmã Denilson. Irmã Rafaela, o que a irmã tá achando desse momento tão maravilhoso de 100 anos do nosso querido irmão Ademar? Só maravilha. Maravilha, né? Vamos colher um depoimento, Rafaela? Breve? Agora não? Então vamos lá. Posso colher um depoimento do irmão aí? De um minuto? Estamos com os irmãos, com o irmão? Beto. Irmão Beto, hoje está sendo um movimento muito histórico, de muita alegria para a família do irmão Ademar e para a nossa comunidade, que também somos da família. O irmão poderia dar um depoimento para mim aqui de 1 minuto? O que o irmão está achando dessa maravilha hoje? O que o irmão pode falar do seu coração? Meu coração, sim, ele é família, tá? É meu tio. Seu tio? Sogro. Entendi. E ele é uma pessoa que merece tudo isso, porque é uma pessoa que realmente plantou, né? Sempre esse lado maravilhoso que é hoje o que está recebendo aqui, né? Então, para mim, é um orgulho também por ser família, né? E esse orgulho de ver vocês todos aqui comemorando esse Seus 100 anos, né? 100 anos dele. Irmão, Deus te abençoe pelo depoimento. Amém. Irmão, posso colher o depoimento do irmão aí? A paz de Deus, primeiramente. Amém. Qual é o nome do irmão? Marcos, Irmão Marcos. de Tremembé, São Paulo. De Tremembé. Saudar os irmãos com a paz de Deus lá, irmão. A paz de Deus, meus irmãos, Deus abençoe. Irmão, poderia dar um depoimento de 1 minuto para nós, que isso aqui está sendo tudo registrado, para a família e os amigos do nosso irmão querido Ademar, do que o irmão está achando desse movimento hoje, dos 100 anos do irmão Ademar? Alguma coisa que o irmão queria passar para ficar registrado nesse exato momento? Sim, hoje é um dia histórico, comemorar 100 anos do nosso querido irmão Ademar. Há 40 anos atrás, até um pouco mais, eu tive o prazer de fazer algumas viagens com ele, de Resende aqui, trabalho de evangelização, batismo, cultos, e nesse tempo todo a gente viu que ele incansavelmente viajou para cá, e hoje nós estamos vendo os frutos. Tem uma congregação levantada, tem um povo que ama o Senhor Deus e ama o irmão Ademar também. Então estar aqui junto com todo este povo, comemorando 100 anos de vida, é uma bênção de Deus para ele e para todos que podem estar aqui juntos. Exatamente. Então, Irmão, Deus abençoe. Amém. Ô, irmã, paz de Deus. A irmã consegue dar um depoimento aqui para mim de 1 minuto? Consigo, mas eu sou meio ruim de Só a irmã fala o que a irmã sentir no coração da irmã. Que a irmã não sentir. Eu vou te fazer uma perguntinha básica. O que a irmã tá achando desse movimento de hoje, do aniversário do nosso querido irmão Ademar? Só Deus, né, irmão? Coisa mais linda. Ele viveu para chegar esse dia, irmão. Graças ele a Deus. passou 2 internações ano passado, e grave, né? De problema de saúde grave, com pneumonia dupla. E o desejo maior dele era fazer os 100 anos. E graças a Deus, né, irmão? Deus concedeu esse milagre para ele, dele estar hoje aqui. Só Então Deus. para mim como filha, é suspeito porque eu sou filha. Mas hoje eu vejo que ele plantou, ele colheu. Colheu, graças a Deus. Então é uma coisa linda pra gente e também um exemplo, né? Um exemplo de fé em Deus, de batalhar pela obra de Deus, de falar do amor de Deus para todas as pessoas sem nenhuma distinção, né? Ele pregar o Evangelho de Cristo, que foi o que Deus deu esse dom para ele. Então, para mim, como filha, é um privilégio e uma alegria que não tem tamanho. Isso aí, exatamente. Irmã, desde já, Deus te abençoe. Amém. Oi, irmão Paulo. Aí, ó. Paz de Deus. Vou tirar uma foto aqui de vocês.
Ô, irmão Paulo, o irmão permite de eu colher um depoimento do irmão aí? Pode colher, ué. O depoimento de 1 minuto relativo ao aniversário do nosso querido irmão Ademar. O que o irmão está sentindo nesse exato momento? O que o irmão pode revelar para nós em basicamente 1 minuto aí que o irmão sente? É uma dádiva, irmão. É uma bênção de Deus. É coisa que poucos conseguem chegar lá. Conseguem receber de Deus esse prêmio. Essa grande oferta da parte de Deus. 100 anos não é qualquer um que consegue. Deus abençoar e fazer chegar com saúde, do jeito que ele está, enxergando, falando e conversando e com a cabeça no seu devido lugar. E falando de Deus, que é o mais importante. Mas isso é muita glória. Realmente. Muita glória. Irmão, Deus abençoe. Amém. Ô, seu Toninho, o que você acha aí do aniversário do irmão Ademar de 100 anos? Minha primeira dia, fiquei muito suspeito, conheci o irmão aqui. O irmão Paulo, vocês já conheceram? Eu vinha em casa. Ah, eu conheci ele desde pequeno. Só quando eu não estava conhecendo o irmão. Não tava conhecendo, né, irmão? Tem uma foto minha com seu pai aqui. Eu estou no meu barco, que afundando a morrer do lugar. A paz de Deus, irmão Zé Dia. Amém. Tudo bom? Graças a Deus. Deixa eu colher o depoimento do irmão. O que o irmão tá achando desse movimento tão lindo hoje de aniversário de 100 anos do nosso irmão querido Ademar? O irmão pode falar um pouquinho do coração do irmão? Um momento muito gratificante de Deus, né? Deus proporcionou para nós esse encontro maravilhoso que 30 anos vem acompanhando a trajetória do irmão Ademar, servo de Deus, servindo a Deus nessa terra, né? Nós deixou um legado muito grande para nós. É um prazer imenso, uma satisfação imensa estar junto com vocês. Vocês todos fazem parte dessa história dele, junto de nós. É uma alegria muito grande para nós. Não temos palavra de expressão de gratidão a nosso Deus por essa dádiva gloriosa que Deus preparou entre nós. É um momento inesquecível. Tempo que Só Deus prepara. agradecer a Deus, né, irmão? Louvado seja Deus. Deus que abençoe. Amém, irmão. A paz de Deus, meu querido. Amém, meu irmão. Qual é o nome do querido irmão? Meu nome é Clécio. Cresce, deixa eu te falar, o irmão pode dar um depoimento de 1 minuto pra mim relativo ao aniversário do nosso irmão querido Ademar, que completa 100 anos de idade hoje. Irmão, resumir a história desse irmão em 1 minuto seria pouco, muito pouco. Esse irmão significa muito para não só aqui em Santo Antônio, como na minha região, em Itatiaia, né? Eu sou sobrinho da irmã Zéza, que o acompanhou na evangelização por vários lugares, né? E tive a graça, né, de conhecer ele há já alguns anos. Ele esteve na minha casa, tive a graça dele dormir na minha casa. E hoje eu fui convidado, irmãos, para ajudar nessa festa, né, de 100 anos do irmão. A festa, o aniversário é dele, mas o presente é meu. Deus que abençoe. Graças a Deus abençoe, irmão. Amém. A paz de Deus, meu querido. Amém, meu irmão. Qual que é o nome do irmão? Irmão Douglas. Irmão Douglas, tudo bem? Bom, graças a Deus. Hoje a gente está colhendo alguns depoimentos relativos ao aniversário do nosso irmão querido Ademar, já que se completa seus 100 anos de idade. O irmão tem alguma coisinha para passar para nós do fundo do coração do irmão, a relativo 100 anos de idade do nosso querido irmão Ademar? O que eu tenho é agradecer a Deus por essa honra de estar conhecendo o servo de Deus, estar contemplando junto com ele esses 100 anos de vida que o Senhor tem abençoado ele, tanto na sua vida material, principalmente na sua vida espiritual. Eu tenho a dizer ao servo de Deus que, no fundo do nosso coração, da nossa alma, é um prazer estar junto com ele nesses 100 anos de vida com ele, uma alegria, um prazer imenso, e que Deus possa muito nos abençoar em tudo. Deus abençoe. Irmão, desde já Deus abençoe, irmão. Amém. Como diz o meu avô, né, que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Hoje, eu escrevi, né, para os irmãos entenderem, esses versos, durante a semana, né, pensando nesse momento. Hoje, nessa celebração, eu, como um dos netos desse jovem senhor, venho através dessas palavras falar a todos vocês aqui hoje, todos aqui que conhecem o testemunho do meu avô, né, desde a sua vinda para essa cidade até o dia de hoje, pelo amor que ele tem por cada um de vocês, unindo todos assim como uma grande família.
Irmãos, quero ressaltar, desde já, e ser breve também, é claro, que esse amor, ao qual mencionei, é um amor vindo de Cristo Jesus, porque um homem de si só, de sua própria vontade, jamais uniria um povo desse, né, em todo esse amor, e como eu mencionei, só poderia vir de Cristo. Uma das cartas do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu creio que todos nós aqui hoje podemos olhar o irmão Ademar e ver que ele é um imitador de Cristo. E ver também, podemos contemplar também tudo que Deus fez, né, na sua vida, não na dele, mas de muitos dos irmãos que estão aqui hoje. E então, encerrando, eu quero também deixar um convite, que eu acredito que é o convite que eu vou faria também para aqueles que ainda não se encontraram com Cristo, né? Você também pode ser um exemplo de vida assim como ele, né? Um homem, uma mulher de Deus, um exemplo de família, e tudo aquilo que às vezes que você acha que não pode se libertar, Cristo pode te libertar, Cristo te convida para ser o seu imitador. Deus seja louvado. Amém. E hoje, conversando com o senhor Zé Manuel, ele pediu para mim ler aqui uma dedicatória que ele fez. Fica lá do lado dele, só Zé. Meu avô. Fica do lado dele ali. Fica aqui. Tem uma amizade bem grande, bem vários anos, né? Hoje é dia de gratidão e emoção. 100 anos do senhor Ademar. Hoje estamos aqui reunidos para celebrar uma data que carrega um peso de história, de fé e de amor. O aniversário de 100 anos do senhor Ademar. Para mim, José Manela, é com o coração cheio de alegria que estou aqui de braços abertos para contemplar a vida de um homem que marcou gerações com a sua humildade, sua fé inabalável e sua amizade verdadeira. Um homem que pregou a palavra de Deus, não só com palavras, mas com atitudes, com exemplo, com a bondade que espalhou por onde passou. O senhor Ademar, sua jornada é um testemunho vivo da presença de Deus na vida daqueles que escolheram o caminho do bem. 100 anos não são apenas números, são páginas de uma linda história escrita com sacrifício, oração, generosidade e amor ao próximo. Nesse dia tão especial, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos. Obrigado por tudo que o Senhor representa para nós. Obrigado por sua luz, por sua presença, por ter sido e continuar sendo uma ponte entre o céu e a terra para todos os corações. Que Deus continue a lhe abençoar com saúde, paz, alegria e que todos nós possamos aprender com a sua caminhada, nos inspirando em seu exemplo de vida. Parabéns, senhor Ademar, que honra poder celebrar seus 100 anos. Deus, nosso Pai, seja sempre eternamente. Amém. Rendo graças a Deus por ter me chamado nessa graça santa, por ter me conservado de pé nesse presente comigo. Rendo a Deus também pela sua misericórdia, o seu carinho que tem tido comigo em todos os dias da minha vida. Ao completar esse ano, eu tenho palavra de gratidão. Para que o amor, o carinho de todas essas almas que se acham presentes aqui neste lugar. Deus que abençoe a vocês, a todos, porque vocês representados por carinho com o irmão Ademar, que é um lutador pela obra de Deus, em prol da salvação das almas. Eu agradeço a Deus por esse carinho, por esse amor que vós têm nos dado, com muito carinho e muito amor. Os irmãos veio de fora, outros de perto, vieram, estamos presente aqui junto com nós. Deus abençoe todos vocês
no decorrer da sua vida, enquanto tiver vida na terra. E depois alcançar o direito de vida eterna, lá no céu, no reino da sua glória. Agradeço a Deus por tudo, o seu nome seja sempre eternamente louvado. Amém. Marcos. Não, Marcos. Eu fico junto. Vem cá, irmão. O Marcos fica do outro lado lá. Irmão Marcos, coronel do Exército, aqui em Manaus. E recebeu na casa dele um padre com muito carinho. Ele se fez presente aqui, ele é coronel do Exército, se fez presente e ofereceu seu carinho para comigo. E agora ele vai fazer um discurso. Que seu nome seja louvado. Amém. Então vamos seguir o exemplo do irmão Ademar. Deus seja louvado. Amém. Conheci o irmão Ademar na minha mocidade há 40 anos atrás. O Senhor me chamou há 41 anos. Então, quando conheci o irmão Ademar, eu estava dando os primeiros passos neste caminho. E ele, com muito amor, me convidou para vir em algumas missões aqui nesta região, junto com outro companheiro, o irmão Brasil, que hoje é cooperador em Brasília. E nós vínhamos, como eu contei para uma das filhas, a gente não tinha nem um centavo nem para ajudar na gasolina, mas tinha muita alegria de estar junto e dar glória junto. Já era músico e eu vinha tocar. Participei de alguns cultos, de reuniões de evangelização, de visitas, num batismo, e se não me falha a memória foi em Liberdade, atendido pelo saudoso irmão João Aliotti. E tudo isso eu aprendi muito, porque além de aprender aqui, o trabalho que o servo de Deus fazia, na viagem de vinda e na viagem de regresso, aí é que ele podia conversar em particular com nós, transmitir experiência, a seriedade com que ele sempre trabalhou na obra de Deus. Isso nós aprendemos. Eu tento, ainda que talvez não consiga fazer com todo o amor que ele faz, mas serviu de um exemplo para eu poder também, no ministério que Deus me deu, trabalhar com esta mesma dedicação. E ficamos algumas décadas. Eu perdi o contato do irmão Ademar. Naquela época não tinha a internet que tem hoje, a facilidade de comunicação. Mas um dia eu estava saindo de uma reunião no Brás, junto com outro ancião, e numa conversa eu falei para ele, conheci um evangelista lá na região de Resende, na época que eu estava conversando com ele, há 32 anos atrás, e nunca mais tive a oportunidade de ver este irmão. O nome dele é Ademar, ele evangelizava ali o sul de Minas, e aquele irmão falou, conheço, está vivo, e congrega lá no Canindé. E assim, por esta oportunidade, nós nos reencontramos. Eu fui lá congregar no Canindé, o irmão Ademar esteve lá na minha comum congregação, atendeu o culto, esteve em casa, e de tudo isso o Senhor preparou de estar aqui hoje, dar um abraço no irmão Ademar, estar junto com esta irmandade, que muitos são fruto do trabalho que Deus deu a ele, de sair de São Paulo, de chorar por estes caminhos e ver a obra de Deus prosperar. Irmãos, a minha Bíblia de papel está no carro, mas os irmãos, como evangelista, evangelista é aquele que prega a tempo e fora de tempo. Não é isso? Gosto do Paulo, ele prega qualquer hora. Não quer saber se é a hora, se pode, se não pode. O evangelista, o dom, ele prega a qualquer momento. E se você falar para ele que não pode, ele fala, tá bom, e continua pregando. Salmo 126, tem 2 versos que fala assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, semeia com lágrima, mas cegar é colher, mas colhe com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos.
esta palavra se cumpre hoje aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes o irmão veio chorando? Quantas vezes preocupado? O que vai ser dos meus filhos, da minha esposa? Como vai ser o dia de amanhã? Será que esse trabalho vai ter fruto? Será que Deus vai abençoar? Porque se Deus não pôr a mão, nenhum trabalho prospera. E todo este prosperar do trabalho do irmão Ademar, irmãos, é prova que Deus estendeu a mão e falou: haja prosperidade. Glória a Deus. E aqui, irmão Ademar, o irmão está vendo o Salmo 126 se cumprir na tua vida. Olha, essa irmandade toda veio te dar um abraço. E se nós, irmãos, viemos dar um abraço, é porque Cristo veio dar um abraço nele também. Glória a Deus, aleluia. Para encerrar, já que ele falou que eu ia fazer um discurso, teve um homem chamado Saulo de Tarso, que ele estava indo para Damasco prender os cristãos. E no caminho uma luz apareceu para ele, e ele caiu, e ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: quem é, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vemos, irmão, Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas quem persegue os cristãos, persegue a Jesus. Por outro lado, quem abraça um cristão, está abraçando Jesus. Quem ajuda um cristão, está ajudando Jesus. Quem ampara um cristão, está amparando Jesus. Glória a Deus. E quem ama um cristão, está amando Jesus. Glória a Deus, aleluia. E se nós viemos dar um abraço nele, Jesus também veio dar um abraço nele. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Ademar pediu para orar. E o trabalho dele todo foi debaixo de oração. Certo? Porque senão não tinha dado fruto. Se deu fruto, é porque foi debaixo de oração e de choro. Como foi o Salmo 126. Para se alegrar, às vezes tem que chorar. E seria muita ingratidão nossa, neste dia de 100 anos de Ademar, nós não elevar uma voz em oração, nem que seja uma oraçãozinha, falar: Senhor, tudo isso é honra tua. Glória a Deus. Tudo isso é para ti. Porque ele está fazendo 100 anos, mas a glória não é para ele, não é para mim, não é para nenhum de nós. Não é isso, irmão? Para quem é a glória? É isso, é para o Senhor nosso Jesus Cristo. Então, quando eu estava vindo, eu senti que ia ter uma oração. Eu sentia que nós precisamos elevar um louvor e dizer: Senhor, recebe uma gratidão por tudo que está acontecendo. Tá certo? Vamos orar? Irmão, vamos orar. As irmãs, nós vamos orar. A palavra orienta sempre que possível orar ajoelhado. Os que nos visitam, fiquem à vontade. Quem sentir de ajoelhar, ajoelha. Quem precisar ficar em pé, fique todos à vontade. Mas elevem a mente ao alto, ao Todo-Poderoso, porque nós vamos agora agradecer a Deus pela vida do irmão Ademar, pela semente lançada neste terreno e pelo fruto que ela deu. Deus seja louvado. Amém. Oramos ao Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Senhor. Glória ao teu santo nome, Senhor. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Senhor. Bendito és o teu santo nome, Senhor, Rei da glória. Eterno Deus e Pai, Criador do céu e da terra, que um dia, olhando a situação da humanidade nesta terra, que o homem não conseguia pagar o seu próprio pecado, mandou Jesus Cristo,
o nosso Salvador, que nasceu no ventre de Maria Virgem, cresceu, perto dos 30 anos foi batizado por João Batista, e a partir daí começou a anunciar o reino dos céus. Aleluia, esta semente foi anunciada. Ele morreu no duro madeiro da cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfante, subiu aos céus, hoje à direita de Deus Pai intercede por nós. Todo aquele que nele crê e viver por ele tem vida eterna. Graça te damos por estar aqui reunidos. Aleluia. Porque tu, Senhor, levantou um homem na terra, chamado Ademar, colocou no seu coração o dom de evangelizar, de levar a preciosa semente, e impulsionou ele pelo Espírito Santo para vir a esta região. Mas ele não morava aqui, morava em São Paulo. E nesses caminhos, Senhor, muitas vezes ele chorou, muitas vezes ele ficou pensativo. Como vai ser, Senhor? Não vejo o caminho, não tem jeito, tá difícil, tenho família grande. Mas o Espírito impulsionou ele com força. Ele subiu esses morros e tu veio com ele para cá. Ele lançou a semente e tu colocou as tuas mãos sobre a semente que frutificou. O campo está florido, o campo está bonito, o teu nome está sendo louvado nesse dia aqui, nesta tarde. Aqui tu levantou uma congregação, tem ministério, tem um povo que te ama, tem um povo que te louva, tem um povo que te adora, e outros que vieram de outras localidades para participar deste ajuntamento. Senhor, graça te damos, porque o Ademar completa 100 anos de vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Rei da Glória. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Bendito és o teu nome santo, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Rei da Glória. Santo é o Senhor. Pro irmão Ademar, qual é a sua maior riqueza? Glória a Deus. Temos certeza absoluta que ele vai dizer: a minha maior riqueza é a graça de Cristo no meu coração. O choro não tirou, as provas, os combates e as guerras não tiraram esta preciosidade que ele alcançou em Cristo Jesus. E o que ele alcançou, ele veio trazer. Ninguém dá o que não tem. Ele veio trazer o que está no coração. Aleluia, paz, amor, alegria, fé, confiança, esperança de vida eterna. Tudo isso, Senhor, nós estamos aqui para te glorificar, porque esta obra maravilhosa nós podemos contemplar hoje. Então recebe agora o nosso louvor, recebe a nossa glória a Deus, aleluia. Recebe o nosso glória. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Isso é para o teu nome, somente o teu nome ser engrandecido. Glória a Deus. Parentes estão aqui, os amigos estão aqui. Recompensa a todos com bênçãos do céu. Que todos possam, Senhor, seguir o bom caminho. E se alguém ainda não te conhece, não te serve, não, Senhor, caminha contigo, não lembra da vida espiritual, que neste ajuntamento possa nascer em algum coração o bom desejo de fazer um concerto contigo, de te servir pela vida ou pela morte, de te amar acima de todas as coisas, amar os nossos irmãos, seguir a Cristo, amar a Cristo, e um dia, quando partirmos desta terra, cantaremos juntos no céu o hino da vitória. Aleluia. Agradecemos pelo alimento, agradecemos por tudo que foi preparado, é fruto do amor, Senhor, que Ele plantou e hoje está colhendo.
Pai Santo, abençoa esta cidade, este lugar, esta região, que a obra continue, que tu desperte outros homens de Deus, outras mulheres de Deus, que o trabalho não pode parar. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Se alguém está sentindo sem força, nós estamos sentindo que o céu está aberto. Derrama força, derrama dor, derrama virtude, porque a obra não pode parar. Tudo entregamos nas tuas mãos. Guarda o irmão Ademar. Aleluia. Todos os seus dias de vida, que ele possa sempre te glorificar, a sua família material e a sua família espiritual. Entregamos nas tuas mãos com rendimento de graças, no nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Querida Irmandade, não tem palavra de gratidão para com o nosso Deus. Com muito amor e carinho, me chamou nessa graça santa e tem me conservado de pé até esse presente momento. Dando graças a Deus pela promessa do seu Espírito Santo, o qual nos selou para a melhor confirmação da sua verdade. Dando graças, Senhor Deus, porque vós, Senhor Deus, escolhesse uma peça, Senhor Deus, de sal escondida na terra, para te servir como instrumento na tua obra santa, para levar o teu conselho, o teu carinho, a tua palavra, para as almas que estavam longe de ti. E pelo carinho, o teu amor e misericórdia, seja bem perto para ti. E eles se acham presentes nesse momento. Senhor Deus, abençoa todas essas almas que estão presentes, para que eles sejam bem felizes desde o correr da sua vida e possam alcançar o direito de vida eterna, hoje, amanhã, eternamente, sem fim. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, por tudo Deus seja louvado. Amém.